com alegria, né? A gente aceita o convite, né? Intimação do trabalho, o trabalho chama, a casa precisa, e a gente, né, se esforça para poder dar o retorno. A leitura de preparo, a nossa irmã Ana acabou de ler, vem falar exatamente isso para a gente, né? Estarmos prontos ao trabalho, mesmo dentro de nossas imperfeições, mesmo dentro de nossas limitações, porque somos humanos, somos falhos, mas o trabalho, ele é necessário. E é para isso que estamos aqui, para melhorar, para evoluir. Então, que essa primeira leitura, esse primeiro momento da Ana, né, fique registrado, esse sentimento de equipe, esse sentimento de pertencimento universal, né, pertencimento a toda a humanidade, porque somos irmãos, somos irmãos. Podemos ser uns mais altos, outros mais baixos, um vestindo manequim 36, outro 46, outro 40, né? Uns morenos, outros negros, outros mais claros ainda, mas bem branquinhos, mas por dentro somos todos iguais. Nossos órgãos são iguais, nosso sangue é da mesma cor, somos feitos das mesmas moléculas, somos feitos da mesma essência, porque fomos criados pelo mesmo Deus, com o mesmo objetivo único de virmos aqui e progredir. O estudo dessa noite, ele foi preparado com a intenção da gente fazer uma visita a duas leituras bem conhecidas de quem já participa, né, frequenta a doutrina espírita, que é a parábola do cego que guia outro cego, né, tirada do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Bachuton, e o Novo Testamento, contando a história da cura do cego de Jericó, a cura de Bartimeu. Para a gente entender um pouco, para a gente adentrar nessa história, aqueles tempos contemporâneos de Jesus, quando Jesus pregava, ele era muito hostilizado pelos fariseus, pelos saduceus, por todo aquele povo, né, que estava ali no comando, no poder. Os fariseus, a gente sabe que eles faziam parte da cúpula, do comando, né, de tudo que dizia respeito à lei de Moisés, que foi a primeira revelação. Mas, no meio de tudo isso, quando eles viram aquele homem que não tinha descendência, aquele homem pobre, aquele homem humilde, justamente consolando e dando palavras de amor, de fraternidade, de bondade, para quem? Para todos aqueles que estavam marginalizados. Eram as viúvas que sofriam muito naquela época, os miseráveis, os doentes, aquelas pessoas que não tinham condição nenhuma. Então, quando esse homem humilde veio com uma palavra, com um magnetismo impressionante de força, de atração para o amor, para o bem, ele mobilizou uma multidão e as pessoas seguiam. E aquele povo que estava no poder, tanto o Império Romano quanto os fariseus, aquele povo que fazia parte ali das verificações do cumprimento das leis de Moisés, eles insatisfeitos, eles ficavam querendo tentar pegar uma brecha de Jesus, um erro, uma escorregada nele, para então falar, olha, esse cara não é nada, esse cara não é ninguém, tudo que ele está falando é utopia, não serve, né? Não serve. Então, até que conseguiram, né, levando por esse caminho a crucificação. Nesse momento que Jesus encontrava-se na região de Genezaré. Genezaré, alguns conhecem como Mar da Galileia, outros livros falam que é um rio, outros chamam de lago. E aí Jesus estava, na verdade, fazendo o trânsito entre as duas cidades, que era Jerusalém, que era uma cidade de uma altitude maior, e onde ficava o templo,
e Jericó, que tem algumas passagens de Jesus em Jericó, como a passagem dos samaritanos, né, que era em Jericó. Mas Jericó era uma cidade conhecida pela parte financeira, os câmbios, o dinheiro, as trocas, tudo aquilo que gerava renda acontecia em Jericó. Em Jerusalém, não. Jerusalém era onde prestavam os cultos, onde as pessoas iam para reverenciar a Deus, né, e faziam aquelas caminhadas. E aí, essa passagem do cego, ela começa antes do cego que guia outro cego, a parábola. Ela acontece após o acontecimento de Mateus, capítulo 15, versículos de 11 a 14, que Jesus fala com os fariseus que, na verdade, os fariseus queriam saber por que Jesus não lavava as mãos para comer. E aí Jesus deu uma resposta muito curiosa e intrigante que incomodou muito. Ele disse que o que faz mal ao homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Por quê? Porque tudo que sai da boca sai de dentro do coração. E dentro desse pensamento, Jesus incomodou, porque eles não aceitavam aquilo que vinha contra a lei de Moisés. Porque se Moisés disse que todo mundo tinha que lavar as mãos antes de comer, como assim esse cara chega e quebra essas regras? E aí, os seus discípulos, aí vai começar agora a parábola, agora eu já vou ler o livro de Caiba Chu. Parábola do cego que guia outro cego. Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco, ou na cova, ou no buraco? Em vários livros e cada um usa uma expressão. Aqui está barranco. Esse versículo encontra-se em Lucas, capítulo 4, versículos 39. A segunda passagem. Sabem que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Os discípulos falando para Jesus, relembrando a passagem que não foi lavada as mãos. E ele diz, mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixa-os, pois são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Esse trecho encontra-se em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 15, versículos de 12 a 14. E aí Caiba Chu segue. Há cegos do corpo e cegos do espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a dos espíritos. Entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego. Ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Vou repetir. Olha o que diz Caiba. Ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Qualquer homem, por haver frequentado um seminário e ter envergado uma sotaina é uma veste eclesiástica, uma batina, já se julga com capacidade bastante para ser guia de cegos. Essa passagem é muito profunda. Ela é muito profunda. Primeiro, porque vem um questionamento, uma provocação, uma alfinetada que o Cristo recebeu, como uma maneira de derrubá-lo, para que ele pudesse vir a cair. E ele responde que aquelas regras que foram necessárias para aquela época de Moisés, porque o povo estava muito indisciplinado, naquele momento foi necessário. Mas naquele atual momento de Jesus ali, ele vinha trazendo a segunda revelação, ele era a própria segunda revelação, ele veio trazer a lei do amor. E a lei do amor, ela retrata tudo isso. Ela corrige isso.
Então ele diz o seguinte, ele diz que não é o que entra pela boca que vai me macular, que vai me destruir, que vai me estragar a minha moralidade. É justamente o que sai, é o que sai dela. Então, às vezes, tudo que está sendo dito aqui, a gente sabe, né, Ritinha? Você fala muito isso, que quando a gente vai fazer um estudo, os primeiros ouvidos, a primeira mente, a primeira conexão é justamente da gente. E com certeza a gente precisa. A gente, que eu digo eu, no caso. Então, a doutrina espírita explica que nós não podemos apontar o dedo para ninguém, que não somos dignos disso. Nem o próprio Cristo julgou. Porque sabemos que somos herdeiros, co-herdeiros de nós mesmos. Se estamos aqui, reencarnados, por muitas e muitas vezes, é óbvio que o que eu estou colhendo, eu plantei lá atrás. Mas não é porque eu plantei lá atrás, não é porque eu tenho conhecimento disso, que eu vou me abster de uma atitude, de um esforço, de um renovo, de uma nova partida, de fazer diferente, a partir do conhecimento que eu tenho. É difícil, é impossível, não. É preciso boa vontade, esforço, determinação para avançarmos. E aí, o texto vem dizendo, vem seguindo. Imagine-se agora um cego de espírito, caminhando sozinho. 2 pontos. Um materialista, um saduceu. Aquele que não acredita em vida após a morte, que acredita que morreu, acabou, que acredita que vai ter um sono eterno, que nunca vai acordar. Saduceu, um materialista. Segue o texto. Cego voluntário. Ele quer ser assim. Ao chegar ao mundo espiritual é a chegada de todos nós. Porque nós vamos e voltamos. Mas nós sabemos que somos seres espirituais momentaneamente encarnados. Momentaneamente, transitoriamente, nesta existência. Estamos hoje encontrados aqui, juntos, dentro desse salão. Com certeza estivemos juntos em outras reencarnações, com certeza estaremos juntos novamente. Alguns a gente não conhece, está conhecendo agora, mas o acaso na doutrina espírita não existe. A espiritualidade tem um trabalho refinado, um trabalho lindo, um trabalho singelo, dedicado para fazer o nosso encontro acontecer. Então está nas nossas mãos fazermos valer a pena, fazermos estar aqui reencarnados para avançarmos. E segue o texto. Como poderá ele caminhar? O cego espiritual materialista que não acredita em nada ao chegar em casa novamente. Como poderá ele caminhar? Este homem não procurou estudar o mundo espiritual, nem sequer acreditava na outra vida. Ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade, Deus. O que acontecerá a este cego ao passar as barreiras do túmulo? O que acontecerá a este espírito ao ver-se num mundo completamente estranho? A doutrina espírita ela é esclarecedora, é uma doutrina carinhosamente, metodicamente, escrita pelos bons espíritos. Tivemos a sorte da capacitação de um professor, de um físico, que conseguiu fazer as perguntas adequadas e organizar suas respostas, mas a doutrina é dos espíritos. É dos espíritos, dos bons espíritos. Então aqui não há dúvida de que tudo que eles trazem para nós
em todo o Pentateuco, que são 5 livros da obra básica da doutrina espírita, eles não deixam dúvidas sobre tudo o que acontece, no passo a passo do que a gente vai encontrar. Porque o primeiro passo para eu avançar é a fé raciocinada. A partir do momento que eu raciocino, que eu entendo, que eu estudo, que eu busco, que eu compreendo, eu vou avançando. Aqueles medos bobos que eu tinha vão ficando sem razão, sem motivo, porque o motivo maior é a minha vida, que eu não vou perder. Eu não vou perder a minha vida. A vida é uma só. Existências são várias. Existências são necessidades que temos de evolução. São erros que precisamos aparar. São costuras que precisamos acertar. É o acabamento de um artesanato. Quando a gente chega e vê uma obra, uma casa sem acabamento, popularmente está aos olhos de todos nós, está faltando alguma coisa, está exposto. Assim são nossas mazelas, assim são os nossos débitos, as nossas dívidas, que nós provocamos. Não há culpado, na doutrina espírita, não há culpados. Eu sou responsável por aquilo que eu fiz e por aquilo que eu vou fazer agora para transformar esse momento. Decididamente, ninguém pode saber sem aprender. Ninguém pode aprender sem estudar. Assim como ninguém pode ver sendo cego. E com todo respeito ao deficiente visual, porque aqui não há crítica nenhuma ao cego, de jeito nenhum. Nós sabemos que a cegueira ou qualquer outra perda de algum sentido nosso, ele desenvolve outro. Então, geralmente, as pessoas que perdem a visão têm uma audição apurada, um olfato mais apurado, uma determinada percepção, entendimento, sensibilidade, assim como tantas outras que têm outras necessidades e acabam desenvolvendo outras habilidades. Mas somos seres que fomos criados para viver em sociedade, comunidade, na leitura inicial em equipe. Precisamos cooperar. Precisamos cooperar. Não dá para eu dizer que eu não quero ter problema com ninguém, então eu vou comprar um sítio, uma chácara e eu vou ficar lá sozinha. Vou morar numa caverna. Estou perdendo a minha reencarnação porque o motivo maior é justamente eu precisar conviver e corrigir aquelas socializações que eu não consegui fazer, começando pela minha família. Começando pela minha família. Hoje eu sou Érica, mas já fui João, já fui Antônia, já fui Maria, já fui tantas outras pessoas. Quando a gente fala da época de Jesus, quando a gente fala de Moisés do Antigo Testamento, às vezes a gente fala assim, aquele povo, naquela época, éramos nós também que estávamos lá, bem mais grosseiros, bem piores, porque a cada reencarnação estamos melhores. Não há dúvida que estamos na nossa melhor reencarnação, no nosso melhor momento, no nosso melhor desafio. E vibremos. Por quê? Porque temos hoje o que não tínhamos naquela época. O esclarecimento, a coragem de um grupo de pessoas em publicar e ensinar uma doutrina que fala sobre o mundo espiritual abertamente, baseada em ciência, baseada em comprovação, sem fé cega, sem achismo, sem desconfianças, sem cegueira espiritual. Há uma passagem na Bíblia que diz que eu vejo o cisco no olho do Diego e não vejo a trave no meu olho. Olha, um cisco é bem pequeno, uma trave é uma coisa grande. Como é fácil eu julgar. Como é fácil eu metralhar o outro.
Nós estávamos aqui na sexta-feira antes do carnaval, quem teve a oportunidade de assistir o estudo que Ritinha fez, quem não teve, está gravado, e foi dito justamente isso. Quando a gente tem um pensamento, passa pela nossa cabeça que somos melhores, já caímos, já demos brecha para a obsessão. Porque não há competição e não há privilegiado. Jesus não foi privilegiado. E aí vem aquela diferença, né, da palavra compaixão e piedade. Que a piedade é quando eu tenho pena. Coitado. Tá ali com fome, com frio. Uma pena. Poxa, tocou meu coração, tô com dó. E a compaixão? A compaixão é com o coração, a compaixão é movimento, a compaixão é ação. Compaixão é sinônimo de empatia. Eu preciso agir. Não basta eu ver o meu irmão caído ali, sem fazer nada. Se eu posso fazer alguma coisa por ele, mas não é só aquele irmão mendigo, miserável, com fome, com frio. É o meu irmão da minha casa. É aquele irmão que eu não tolero a conversa dele. É aquela mãe narcisista chata que me liga um monte de vezes, eu não aguento a minha mãe. É o meu pai controlador, pão duro, que eu não posso dormir a noite toda com o ventilador ligado. Posso sair da sala e deixar a televisão ligada. É o avô que está idoso. É uma tia solteirona, idosa, que eu não tenho paciência. E tantas outras situações difíceis. Aqui, ó, do meu lado, o tempo todo, na minha família. Na minha casa. Então, quando eu aponto o dedo para o outro, eu estou me sentindo, na verdade, a piedade faz isso com a gente. Eu me sinto superior. Poxa, eu vou ajudar, porque, coitado, né? Aí eu vou lá dar aquele pacote de fralda que não me faz falta nenhuma. Toma, muda de roupa. Não estou falando que não é necessário, mas eu estou dizendo o sentimento que eu tenho intrínseco dentro de mim. Que eu cega, com uma trave gigante nos 2 olhos, com um orgulho maior que o mundo. Eu não enxergo. Mas eu estou apontando para o outro. Olha o que ele fez, olha o que ela faz. Ai, não cria o filho, ela não paga as contas. Tá com o nome no Serasa. Fez um furto, não sei onde. São pequenas coisas, eu estou julgando. Eu estou julgando o tempo todo. O meu olhar é de julgamento. E essa cegueira espiritual, ela vai deixando, assim, desajustes. Desajustes internos e externos. É verdade? Internos são medos, traumas, angústias, depressões, desatinos. Estou perdida. Sem horizonte. Externo, eu tenho que lidar com um monte de arrogância, prepotência, porque o meu desejo é maior que tudo. Eu vou fazer o que eu quero e acabou. Ah, tudo bem. Você vai fazer o que você quer e as consequências é sua colheita. As consequências você vai colher lá na frente. Isso é inevitável. A doutrina espírita, fé raciocinada, ciência, deixa a lei de causa e efeito como base, né, dentro das leis da natureza, das leis de Deus, como algo que a gente vê o tempo todo acontecendo. A gente não tem como ter dúvida. Mas o que eu faço? Eu me fecho. É melhor eu não estudar, é melhor eu não ir à
casa espírita, é melhor eu fazer uma caridade, é melhor, mais confortável. É mais confortável. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou atrasando o meu progresso. Eu vou diminuindo. Eu vou retrocedendo. Mas eu vou ficar pior? Não, eu vou ficar paralisado. Eu vou ficar estacionado onde eu estou. E aí vai ter que vir tudo de novo, todo o trabalho orquestral, magnânimo da espiritualidade, em fazer juntinho comigo, a hora que eu tiver com condições, uma preparação, uma programação reencarnatória de acordo com aquilo que eu preciso. Aí eu imploro, deixa eu vir assim, deixa eu vir assado, porque eu vou adiantar mais rápido. Eu chego aqui com a bênção do véu do esquecimento. Graças a Deus a gente chega aqui, a gente esquece. E aí eu não faço nada. Porque imagine bem, se numa encarnação eu faço mal a João, eu roubo tudo que João tem, mato João, deixo João sem nada, sem a própria vida. Quando eu volto, retorno para casa, depois que eu consigo ajustar a minha situação psíquica, com muito trabalho, eu consigo retornar. E aí eu imploro, porque a minha consciência, não tem julgamento, não tem tribunal, não é como aqui. Tem um juiz, tem um Ministério Público, tem a defensoria, o advogado, tem o júri. Não, lá não tem isso. Lá nós somos condenados pela nossa consciência, porque nós sabemos o que fizemos de errado. Então, a partir desse conhecimento, eu sei que eu fiz errado, já vem a condenação. Aí eu imploro, deixa eu voltar, e deixa João voltar como meu filho. Eu preciso ajustar isso com o João. Aí é conversado, o João aceita e tal, a gente chega aqui, João é meu filho. Eu gero aquele espírito, eu sou uma outra pessoa, não lembro de nada. João vem sendo preparado, o espírito dele, e eu gero e tenho ele como filho e dou todo o amor do mundo para esse filho. E com o véu do esquecimento eu consigo restituir a este filho, o espírito de João, tudo aquilo que eu tirei com dor, eu vou dar com amor. E dependendo, se eu conseguir realizar essa tarefa reencarnatória, João pode vir a me amar. E quando a gente voltar para casa de novo, que a gente lembrar de tudo, fala, poxa, João, valeu a pena. Você agora não é o João que eu fiz mal, você agora é o meu filho amado. Porque eu tive a oportunidade. Então, a espiritualidade, ela é perfeita. A lei de causa e efeito, a justiça divina, o plantio é perfeito. Não há como apontarmos culpados. Somos co-herdeiros da nossa própria vida. E aí, seguindo agora para a segunda parte, nós vamos falar agora sobre a cura de Bartimeu. Bartimeu, ele estava na cidade de Jericó, naquelas cercanias de Genezaré, por ali, cego de nascença. Bartimeu, ele nem tinha nome, ele era filho de Timeu. Bar significa filho de Timeu. Então tinha o nome do pai, na verdade era um sobrenome. E ele estava com a sua capa, a capa da mendicância, que naquela época usava-se uma capa, para o mendigo precisava de uma capa, que era uma autorização para ele mendigar. E ele estava ali, diz o texto bíblico, à beira da estrada. Estrada daqui, eu estou à beira da estrada, estou à margem da estrada, eu não estou na estrada. E Bartimeu, cego, ouve um burburinho, escuta. E aí ele pergunta, o que está acontecendo? E aí alguém diz para ele, é Jesus que vem vindo.
Quando ele escuta que é Jesus que vem vindo, ele começa a gritar. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. O pessoal que estava perto, para baixo, para com isso, deixa Jesus passar. Jesus, filho de Davi, gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E aí, Jesus ouviu. Que no meio daquela multidão, Jesus ouviu. Jesus ouviu e pediu para irem buscá-lo. Jesus não foi até ele. Jesus pediu para buscá-lo. E aí, chegaram para ele e disseram: tenha bom ânimo, ele te chama. Falaram com Bartimeu: tenha bom ânimo, ele te chama. E aí Bartimeu imediatamente levantou, e quando ele levanta, ele arranca a capa, joga a capa fora e vai ter com Jesus. Quando ele chega cara a cara com o mestre pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responda: que eu veja. E viu. E Jesus disse para ele: tua fé te curou. E ali, diz o evangelista, que ele seguiu Jesus pelo caminho. Observe, pelo caminho em direção a Jerusalém. Olha que colocação interessante. Jericó, materialismo, as casas de câmbio, a parte financeira, dinheiro, riqueza. Jerusalém, o templo. As coisas de Deus. Acompanhando Jesus, ouvindo toda a sua palavra de amor, toda a sua potência de fé, sobre generosidade, perdão. Então a gente percebe que Bartimeu ali, nesse acontecimento todo, ele sai da margem de onde ele estava, sai do materialismo que ele estava, e ele segue rumo à verdadeira vida espiritual, seguindo Jesus no caminho. E aí essa passagem ela é muito rica. Ela é muito rica e vale a pena que a gente vá analisando esses trechos, porque a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. E aí a gente começa assim: um cego de nascença, a vida toda sem poder trabalhar, sem enxergar nada, marginalizado. E ele se usa de quê? Ele não tem a visão. Ele se usa da audição. Mas ele podia ter ouvido aquele burburinho e ter ficado quieto. Ele usou a audição e a voz. Ele perguntou: o que está acontecendo? Aí é Jesus que está passando. E o que ele faz? Ele clama. Ele implora. Ele diz para Jesus: tenha compaixão de mim, filho de Davi. Tenha empatia por mim. Vem sofrer, vem ver o que eu estou vivendo. Vem estar comigo. E ele age, ele tem ação. E nós? Quantas vezes, na nossa família, na nossa vida, na casa espírita, no nosso trabalho, no grupo social que eu convivo, seja um time, seja uma academia, seja o que for. Quando eu tenho a oportunidade, possibilidade, condições, mesmo que limitadas, de fazer algo, aí eu digo assim: não vou fazer, não, sabe por quê? Porque está faltando um carro para eu buscar o pessoal. Não vou fazer não, porque tem que estudar para poder fazer uma palestra, eu tenho que estudar esse capítulo. Não quero.
Bartimeu não tinha visão. Essa passagem da Bíblia mostra perseverança, força de vontade, finalização. Eu preciso dar arrancada. Eu preciso sair do lugar. E o mais importante, fazer com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Nós somos muito Marta e menos Maria. Nós estamos preocupados demais com as condições do que com a leitura inicial, trabalho de equipe, a vontade de estar junto. Seja em qual círculo eu fizer parte. Então, Bartimeu traz isso para a gente. Essa alavancada, essa acordada, essa coragem, essa atitude, esse esforço. E aí, a gente tem um ditado popular brasileiro, que eu anotei aqui, que eu acho engraçado e é interessante de falar, que o homem nasce, cresce, corre, fica velho e morre. Quem conhece? O homem nasce, cresce, né? Corre, fica velho e morre. A cegueira espiritual está grande. O cara não progride, não evolui. A única bagagem que a gente vai chegar lá, no mundo espiritual, é com o que aprendemos e com as ações que fizemos. Elas vão determinar o psiquismo da nossa mente, as condições que estaremos ao chegarmos lá. E aí, a vida, a gente fica aguardando assim, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um emprego melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tô assim, ó, eu quero trabalhar na casa espírita, eu tô assim, ó. Mas a gente precisa acordar que a vida, ela não dá nada, ela devolve. A vida é devolutiva. Se eu faço as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Coisas iguais, resultados iguais. Então é necessário que eu mude meu ponto de partida para que o meu refluxo, a minha volta, seja diferente. Senão eu vou voltar no mesmo patamar, na mesma situação, na mesma condição. E ter um objetivo é essencial. Bartimeu fez isso. Quando ele respondeu que eu veja, ele teve várias atitudes para demonstrar o que ele estava falando. Quantas vezes nós alegamos e justificamos as impossibilidades do nosso trabalho, as impossibilidades de convivência, as impossibilidades de elevação, de progresso, por nossas inações. Porque eu não quero fazer nada, porque eu estou simplesmente paralisado. É preciso que eu mude o meu ponto de partida. Eu preciso fazer diferente. Bartimeu fez diferente. Bartimeu é referência em coragem. E quando ele foi estar com Jesus, ele levantou e tirou a capa. Sabe por que isso? Porque quando eu estou sozinho com Jesus, com a espiritualidade, com o meu mentor, não tem capa que vá me esconder. Porque ele vai ver exatamente quem eu sou. Nu e cru na minha essência. Com todos os meus percalços, vícios de moralidade. E também com algumas virtudes que eu consegui desenvolver. Então, dentro da imperfeição, nós temos aqui a chave para a gente mudar, para virar essa guinada. E aí, quando ele fala assim, tenha bom ânimo, ele te chama. Ânimo vem da palavra alma.
Quando a gente fala em animalismo, dentro da doutrina espírita, são coisas da alma. Tenha bom ânimo, tenha alma corajosa. Desperte. Vamos fazer diferente. Isso pode ser mudado. E é preciso que eu faça o quê? Um exame de consciência. Eu faça a minha reforma íntima, que eu me questione, porque eu só consigo avançar se eu souber quem eu sou. Como é que eu faço isso? Estudando a mim mesmo, olhando para mim, olhando para dentro de mim. E é necessário esforço. Sem esforço eu não vou conseguir me melhorar. Isso vai acontecer assim? Não, não vai. Não vai acontecer assim. Ninguém enche um balde com gotas de água. Mas se o balde ficar ali com a gota pingando, ele vai encher uma hora. Então, quando eu venho à casa espírita, nós que não somos médiuns videntes, não estamos vendo a circulação de pessoas, de médicos, de pessoas sendo tratadas aqui. O movimento, o fluxo é grande. E do plano espiritual, a casa espírita fica acima aqui. A gente também não vê, logo acima. Ela é muito maior e ampla do que aqui no campo terrestre. Os livros de André Luiz, toda a sua coleção, mostram essas narrativas, mostram tudo o que acontece dentro de uma casa espírita, dentro de uma reunião mediúnica. Nós temos aqui a biblioteca com diversos livros, temos a livraria, livros novos para serem vendidos, o acervo da doutrina espírita é riquíssimo. Ah, mas eu não gosto de ler, mas nós temos acervos maravilhosos no YouTube. A nossa casa espírita dispõe agora de várias palestras maravilhosas. É só acessar o Centro Espírita Paiva Júnior, teremos acesso. E que fique sempre, ao procurarmos a palavra sobre a doutrina, entendermos que o trabalho, a tarefa, quando ele é direcionado com respeito, com responsabilidade, a gente tem uma proteção, a gente tem uma intuição, a gente tem os trabalhadores dessa casa, os trabalhadores espirituais, o próprio mentor espiritual, que nos intui, nos orienta, nos direciona para aquilo que aquela assembleia precisa, começando por nós. E já vamos aproximando para o final, e eu quero fazer uma leitura, que foi a mensagem diária de hoje, eu faço trabalho em mensagem diária, e que ele foi, assim, perfeito. É do livro Gotas de Esperança, de Lourival Lopes. Temos esse livro na livraria, não é, Diego? Para ser vendido. E eu vou ler a mensagem 215. Para encerrar. Tente outra vez. Ante as dificuldades, tem hora que você pensa em desistir de tudo. Parece que não adianta lutar. Que se tentar, não terá êxito. Você está no meio da escuridão. No entanto, tudo só lhe parece difícil porque você está com desânimo. Se levantar a cabeça, as soluções começam a aparecer e as coisas se modificam. Por isso, observe a leitura. Ânimo! Recomece! Lute novamente! Acredite no poder de Deus! Creia que tudo depende de você. E você é forte, pode vencer. A vitória sorri para os que acreditam na força que Deus lhe deu. Boa noite a todos, obrigada pelo companheirismo aí.